Dizem que a curiosidade matou o gato, mas é natural querer saber mais sobre o mundo ao nosso redor. Afinal, deve ser por isso que você está assistindo esse vídeo, não é mesmo? Fique tranquilo, essas informações estranhas e maravilhosas com certeza vão satisfazer esse desejo por agora. Apenas relaxe e me deixe te surpreender. Porque existem pedras nas vias férreas. Aqui está uma dica, não são apenas para fins estéticos. Na verdade, tem um nome oficial, um lastro. Não entendeu ainda? É tudo parte de um sistema inteligente projetado para manter tudo no lugar, enquanto toneladas de pura energia passam sobre os trilhos acima. Veja, colocar quilômetros de trilhos de aço diretamente no solo seria um total pesadelo para a engenharia. Eles estariam sujeitos a todos os tipos de fatores de risco externos, incluindo expansão e contração de calor, vibração do solo, acúmulo de precipitação em mau tempo e crescimento de plantas vindo de baixo. O lastro é parte de uma solução inteligente para este problema, que existe há mais de 200 anos. Primeiro é construída uma fundação para evitar inundações nos trilhos. Em seguida, uma carga de pedra britada é depositada no topo. Em seguida, uma linha de vigas de madeira ou amarras é colocada, seguida por mais pedras. Suas arestas afiadas os impedem de rolar umas sobre as outras, e isso ajuda a manter as coisas no lugar quando os trilhos de aço são colocados de ponta a ponta em cima. O lastro distribui a carga das amarras, que por sua vez suportam o peso do trem nos trilhos. Os trilhos são mantidos unidos apenas por juntas, porque os parafusos iriam entortar e quebrariam graças à expansão do calor. Quem diria que pedras no caminho acabariam sendo úteis um dia? O que são essas coisas flutuantes nos nossos olhos? Todos nós já vimos em algum momento. Aquelas minhoquinhas translúcidas que parecem flutuar em seu campo de visão, mas o que é isso? A questão é que parecem fugir quando você tenta e se concentra nelas, o que significa que descobrir o que elas realmente são é muito difícil. Fique tranquilo, elas não estão realmente vivas. São conhecidos como moscas volantes. E a boa notícia é que não são moscas, e você pode ignorar na maioria das vezes. A maioria das moscas volantes são pequenas partículas de uma proteína chamada colágeno, que faz parte de uma substância gelatinosa localizada na parte de trás dos olhos, chamada vítreo. Conforme você envelhece, as fibras de proteína que constituem o vítreo encolhem em pequenos fragmentos que se aglomeram. As sombras que essas fibras lançam na retina, o tecido sensível à luz na parte de trás dos olhos, é o que faz com que as moscas volantes apareçam. Moscas volantes podem aparecer em qualquer idade, mas é mais provável que você comece a notar entre os 50 e 75 anos, certamente melhor do que ter minúsculos vermes nadando em seu olho. Na Grécia Antiga, jogar uma maçã em uma mulher era considerado uma proposta de casamento. O ato hoje em dia envolve duas coisas-chave: se ajoelhar e mostrar uma joia cara. Mas na Grécia Antiga, tudo que você realmente precisava fazer era pegar a fruta mais próxima. Para descobrir onde toda essa coisa de jogar a maçã começou, vamos voltar às páginas de Ilíada, de Homero. Eris, a deusa da discórdia, ficou bastante irritada por não ter sido convidada para o casamento de Peleu e Tétis. Então, decidiu fazer o que qualquer um faria: jogar uma maçã dourada na festa de casamento. A maçã trazia a inscrição, para a mais bonita. Então, claro que uma briga começou entre as três deusas no casamento, para ver quem poderia pegá-la primeiro. Eventualmente foi deixado para Paris de Troia escolher uma vencedora. Você sabe, aquele cara que começou toda a guerra de cavalos de Troia, porque estava perseguindo uma mulher casada. Todas as deusas tentaram suborná-lo, mas foi Afrodite quem prometeu a melhor recompensa: uma certa Helena de Esparta. E ninguém poderia vencê-la. Desde então foi considerado sagrado para Afrodite jogar uma maçã como uma declaração de amor e pegá-la como um símbolo de aceitação. E o que você acha? Esse costume deveria voltar? Afinal, as maçãs são mais baratas que diamantes. Napoleão já foi atacado por uma manada de coelhos. Depois de assinar os tratados de Tilsit, que marcaram o fim da guerra entre a Rússia e a França, em julho de 1807, Napoleão estava com vontade de festejar. Em vez de pegar uma pinhata ou apenas abrir uma gelada com os parças, ele convocou uma caçada completa. Napoleão pediu a seu chefe de gabinete, Alexandre Berthier, para perambular pelo campo e arrebanhar alguns coelhos. Mas ele não sabia que haveria vingança. Berthier supostamente coletou algo entre várias centenas a 3.000 coelhos, prendeu eles em uma gaiola em um campo e se preparou para soltá-los. Mas quando os coelhos foram libertados, eles não apenas fugiram, eles avançaram na direção do grupo de caça. No início tudo parecia muito engraçado, mas em pouco tempo os coelhos cercaram Napoleão completamente, fazendo com que ele buscasse refúgio em sua carruagem, que também foi rapidamente cercada pelas criaturas. Sitiado em menor número, o partido não teve escolha a não ser agitar sua
bandeira branca e se retirar de seus adversários fofinhos. Aparentemente, Bertier era meio preguiçoso e apenas comprou os coelhos dos fazendeiros locais, o que significava que eles certamente não tinham medo de humanos, especialmente um do tamanho de Napoleão. Porque os banheiros públicos são em formato de U. Hoje, em coisas que você nunca notou antes, mas agora vai notar sempre, banheiros públicos e privados têm formatos diferentes. Antes de você sair à procura de banheiros públicos em formato quadrado, na verdade estou falando apenas sobre os assentos. Especificamente, muitos banheiros públicos têm assentos abertos em formato de U, enquanto o do banheiro de sua casa deve ter um assento que abrange toda a volta. Você pode presumir que usar menos plástico é mais econômico para banheiros públicos, mas há uma razão mais importante para essa diferença: higiene. Assentos sanitários de duas frentes e de frente aberta são realmente exigidos pelos códigos de encanamento, adotado pela maioria das autoridades públicas em países como os Estados Unidos. Isso porque, se você é um homem, os assentos em forma de U oferecem um pouco mais de espaço, o que significa que você tem menos chances de encostar no assento com suas partes. Isso também significa que tem uma área a menos onde você pode espirrar xixi e dá às mulheres uma experiência de limpeza mais confortável ao mesmo tempo, vivendo e aprendendo. Porque os gatos fazem blap. Se você é dono de um gato, deve entender do que estou falando aqui. Se você não tem absolutamente ideia, um blap, como a internet gentilmente o chamou, se parece um pouco com isso. Basicamente, se o seu gato coloca a língua para fora e se esquece de colocá-la de volta na boca, ele está blepando. Pode parecer totalmente não intencional, sem mencionar que é absurdamente adorável, mas a ciência diz o contrário. De acordo com a consultora de comportamento animal e especialista em gatos, Amy Shojai, blapping está na verdade relacionado à maneira como os gatos investigam seus arredores. O nome científico desse rosto boquiaberto é resposta phlegm, que os gatos usam para coletar feromônios na língua, quando eles são transferidos para o mecanismo de cheiro interno, ou órgão vemerosanal. No céu da boca, eles podem detectar o estado sexual ou outras informações sobre outros gatos. Praticamente qualquer perfume interessante pode ser explorado por um blapping. Isso significa que quando seu gato parece ter esquecido como sua língua funciona, na verdade ele está sendo apenas um pequeno detetive, muito fofo. Porque a Disney World não é invadida por mosquitos? Disney World pode ser o lugar mais mágico da Terra, e parte dessa magia é que você dificilmente vai deixar o parque com uma única picada de mosquito, porque não há mosquitos por lá. A Disney está localizada no meio da pantanosa Flórida, que é cheia de insetos voadores, mas há uma operação secreta chamada Programa de Vigilância de Mosquitos para manter eles afastados. Em primeiro lugar, existem armadilhas de dióxido de carbono em todo o parque. Assim que pegam os insetos, a equipe pode analisar rapidamente a melhor forma de erradicar a população. Porém, a Disney tem outra arma secreta: um exército de galinhas sentinelas. Enquanto os pássaros vivem suas vidas diárias em gaiolas por toda a Disney World, seu sangue é constantemente monitorado para doenças transmitidas por mosquitos, como o vírus do Nilo Ocidental. Embora as galinhas não possam realmente ficar doentes, a equipe da Disney pode usar elas para localizar os insetos agressores e desferir um golpe rápido para eliminá-los. Há uma lagarta que se congela. O Ártico congelado não deve ser o ambiente ideal para uma lagarta, a menos que você seja uma lagarta woolly bear. Este bizarro rastejador começa a se alimentar da vegetação no momento em que eclode no outono, mas quando você chega no inverno ártico, o inevitável acontece: ele congela. Agora, para a maioria dos animais, incluindo humanos, isso seria o fim. Mas quando a primavera finalmente volta, a lagarta descongela e continua mastigando como se nada tivesse acontecido. Ela faz isso produzindo crioprotetores em seus tecidos, o que lhe permite congelar seu coração, seguido por seu intestino e, finalmente, seu sangue. Alguns invernos no Ártico podem durar 11 meses, o que significa que ele descongela e se alimenta por apenas um mês, antes de congelar de novo. Embora algumas lagartas woolly bear tenham sobrevivido até 14 invernos, quando elas finalmente se metamorfoseiam, na mariposa tigre, eles ironicamente têm apenas alguns dias para encontrar um companheiro antes de morrerem. Parece um negócio bem ruim para mim. Como os astronautas coçam o nariz? Ser um astronauta vem com seu próprio conjunto de desafios únicos, mas algo que você pode não ter pensado é sobre como coçar uma coceira irritante quando está coberto da cabeça aos pés, num traje espacial volumoso. Por incrível que pareça, os astronautas têm algumas opções quando se trata de coçar o nariz. Na verdade, a maioria dos capacetes espaciais tem um pequeno pedaço de velcro no lado interno para esse propósito. Além disso, os capacetes também são equipados com um bloco de espuma, conhecidos como dispositivo Valsalva.
que os astronautas usam para bloquear o nariz quando reajustam a pressão. Este bloco também pode ser útil como um coçador improvisado, em momentos de necessidade. Em 2011, o astronauta do ônibus Endeavour, Andrew Feustel, se viu em uma situação bastante complicada quando parte do seu produto químico usado para evitar o embaçamento dentro do capacete entrou em seu olho. Felizmente, ele foi capaz de usar o dispositivo Valsalva para aliviar a irritação e continuar sua caminhada no espaço. Da próxima vez que sentir uma coceira incômoda, pense, pode ser muito pior. Por quanto tempo você deve mergulhar um Oreo? Não importa o que você diga. Oreos foram feitos para mergulhar no leite, mas para melhor experiência, por quanto tempo você deve fazer isso? Em 2016, membros do Splash Lab da Utah State University conduziram um experimento muito sério para descobrir. A equipe segurou os biscoitos em leite semi-desnatado por tempos de meio segundo a 7 segundos e pesou o Oreo para medir quanto leite havia sido absorvido. Em apenas um segundo, os Oreos absorvem 50% de seu peso líquido potencial, que aumentou para 80% em 2 segundos. O número então se estabilizou por um segundo, até que o biscoito tivesse absorvido todo o seu leite potencial em 4 segundos. Mas o que isso significa para todos os aficionados por Oreos com leite? Basicamente, segurar o seu Oreo no leite por mais de 5 segundos não vai fazer ele absorver mais leite. Ele apenas vai ficar encharcado e cair no copo, o que ninguém quer. 3 segundos são mais que suficientes para saturar o biscoito, e correr mais riscos pode custar você o seu precioso Oreo. Uma mulher fez um buraco na cabeça para ganhar superpoderes. E se eu dissesse que você poderia se dar superpoderes sem ser picado por uma aranha radioativa? Parece bom, certo? Tudo o que você precisa fazer é perfurar o seu próprio crânio. Mas eu passo essa, obrigado. Acredite ou não, não foi exatamente isso que a britânica Amanda Fielding fez em 1970. E ela viveu para contar a história. Antes de aplicar uma furadeira elétrica em seu próprio crânio, ela se inteirou da antiga prática de trepanação, que afirma que o truque do buraco na cabeça é uma porta de entrada para uma consciência superior. A ideia é que o fluxo sanguíneo para o cérebro é reduzido quando os ossos cranianos se fundem durante a infância, o que significa que, como adultos, temos uma capacidade limitada de conhecimento e compreensão. Fielding acredita que a criação de uma abertura calculada no crânio atuaria como uma válvula de liberação para restaurar o maior fluxo de sangue e líquido cefalorraquidiano para o cérebro. No filme Heartbeat in the Brain, Fielding documentou sua própria trepanação na câmera. Embora tenha perdido quase meio litro de sangue, ela enrolou a cabeça em um lenço, comeu um bife para repor o ferro perdido e depois saiu para curtir o maior barato. 50 anos depois, ainda não há evidências médicas para apoiar essas afirmações sobre a trepanação, e pelo que eu sei, ninguém viu Amanda voando ou disparando raio lasers com seus olhos ainda. E você, conhece um fato aleatório que pode me impressionar? Conta aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!